queridos, tudo bem? Eu sou a Mariana Alberdi, aluna do curso Descomplicando o Reiki da Mestre Josi, porque o Descomplicando o Reiki realmente descomplica, ele desembaraça muitas situações na nossa cabeça. Eu sou reikiana de nível 3, venho nessa jornada do Reiki com dedicação, com alegria, com amor, fazendo autoaplicação direto e acabei encontrando o curso da Mestre Josi nessa tentativa de estar sempre aprendendo mais e buscando me aperfeiçoar, e não me sentia feliz com a minha profissão, não me sinto, que é de uma outra área, e de repente nasceu uma sementinha muito grande de eu fazer a transição de carreira, porque nessa transição de carreira o curso Descomplicando o Reiki para mim teve um peso pontual, né? Foi aqui que eu decidi, agora eu vou mudar, e hoje eu já arrumei um espaço, já comprei a minha máquina. Eu não posso mostrar para vocês aqui porque ela ainda está para chegar, e estou iniciando uma nova etapa da minha vida como terapeuta de Reiki. Depois que comecei a acompanhar o curso da Josi, eu me senti muito mais segura, porque a partir do curso da Josi eu sou outra reikiana. Eu consegui desenvolver o Reiki de maneira muito mais efetiva, não tenho mais aquela dificuldade em me colocar diante das pessoas para fazer essa terapia tão maravilhosa. Eu sou professora aposentada e tenho assim essa grande satisfação na minha vida de ter, após trabalhado tantos anos na educação, ter esta nova função, nova missão, nova atividade em minha vida, que é desenvolver o Reiki. Chegamos na aula mais esperada de toda a nossa semana. Quero saber se você está preparada para colocar a mão na massa. Chegou literalmente a hora de você se ajudar em primeiro lugar, de você ajudar as pessoas que você ama e de também ajudar o mundo. Boas-vindas à aula 3 da Semana do Reiki. Eu sou a Mestre Josi e você só vai continuar sem aplicar Reiki se você desejar, porque a aula que eu vou fazer hoje eu levei 2 anos para poder construir tudo o que eu vou trazer aqui hoje para você. Só com essa aula você já vai ter muitos resultados com as suas aplicações e você vai ter acesso a conteúdos realmente exclusivos sobre o Reiki. Você vai dar um basta na insegurança na hora de aplicar e você vai ver na prática como o Reiki é um propósito na sua vida, para você se ajudar em primeiro lugar, primeiro você, depois os outros, para você ajudar as pessoas que você ama e quem sabe até trabalhar com o Reiki e viver todos os dias esse propósito maravilhoso, se esse for o seu desejo. Nessa aula você vai entender que é totalmente possível seguir essa jornada que eu vou te mostrar aqui para você trilhar o seu caminho do Reiki com confiança e melhor, usando o nível que você tem hoje. Hoje eu quero te mostrar em detalhes a terceira estação do ciclo MIPA, que são os passos de uma aplicação de Reiki, e nessa estação entram informações como chakras, símbolos e pontos de aplicação de Reiki. Por isso essa aula foi tão aguardada, ela tem conteúdos incríveis mesmo. Deixa eu te dar um gostinho aqui do que nós vamos ver hoje, ó. Nós temos os símbolos do Reiki e nós temos também os chakras através da Reikiana, que é a minha assistente. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre eles. Não importa se você é nível 1, se você é nível 2, se você é nível 3 ou se você é nível mestre. Se você não sabe aplicar Reiki ou se você já aplica e já tem alguma experiência. Tudo que eu vou te mostrar aqui hoje serve para todas as aplicações de Reiki. Quem não tem os conhecimentos que eu vou te mostrar nessa aula de hoje, fica patinando anos e anos nas suas aplicações, se sente perdida e frustrada, sem saber uma forma clara de aplicar Reiki na prática. E deixa eu te contar que esse conteúdo da aula de hoje é inédito mesmo. Só quem tem acesso a esse material aqui são os meus alunos do meu treinamento Descomplicando Reiki, e você vai ter acesso a isso nessa aula de hoje. Porque a minha missão aqui é poupar o seu tempo, para que você invista em fazer e não em tentar descobrir tudo sozinha e perder um tempão nisso. Olha só, nas últimas aulas eu te mostrei os principais erros que são cometidos por reikianos
e também por reikianas, e eu também comecei a falar sobre o ciclo MIPA do Reiki, que nós já vimos a primeira estação, que é a estação mente, e a segunda estação, que é a estação intuição. E nós fizemos inclusive exercícios práticos para você chegar nessa aula de hoje completamente pronta. Você lembra? E eu recebi cada comentário lindo sobre as experiências das pessoas que fizeram as práticas junto comigo, que eu fiquei até emocionada. Então, se você não viu as primeiras aulas da semana, corre lá, porque elas vão ficar no ar por pouco tempo e te garanto, se você perder alguma aula, você vai se arrepender, porque esse conteúdo vale ouro. Então, não deixa para depois, corre lá assistir. Olha só, eu sei que aplicar Reiki pode parecer um pouco difícil no começo, mas o que falta verdadeiramente para você aplicar Reiki é um método claro e também falta disposição de reikianas e reikianos para colocar esse método em prática, mão na massa mesmo. Existem muitos iniciados no Reiki por aí, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer o básico bem feito e com consistência. A maioria das pessoas está esperando uma fórmula mágica cair do céu. Mas se você está aqui comigo nessa aula, se você chegou até aqui, você sabe tão bem quanto eu que aquilo que você aprendeu nos cursos de níveis de Reiki, e independente do nível que você fez, é apenas um pedaço bem pequeno de tudo que você precisa saber para ter sucesso nas suas aplicações e sentir confiança. Se você quer aplicar Reiki e ter ele como um aliado no seu dia a dia para eliminar dores físicas e dores na alma, você sabe que se dedicar nas aplicações não é uma opção, é uma necessidade. Tá cheio de gente por aí dizendo eu sou reikiano, mas eu me pergunto, o quanto essas pessoas aplicam? E as pessoas que já aplicam, eu pergunto, por que fazem tudo igual sempre? Por que você não tem os resultados para ajudar num caso específico, como insônia, por exemplo? Não basta você ser apenas iniciada no Reiki. O Reiki não existe sem as aplicações. A energia está em movimento e ela precisa circular. E eu quero estar do seu lado nessa jornada de descobertas e conquistas nas suas aplicações de Reiki, para você espalhar luz aí por onde você passar com essa energia maravilhosa. Hoje ainda, além de muito conteúdo mão na massa mesmo, sobre chakras, pontos exatos de aplicação e símbolos, eu vou também dar detalhes exclusivos sobre o meu treinamento Descomplicando Reiki, que eu vou abrir as vagas na próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro. Porque, sinceramente, eu não quero que você fique mais um ano sem aplicar Reiki. Eu não quero que você fique vendo seus filhos ou as pessoas que você ama sofrendo sem saber como conduzir as suas aplicações. Eu não quero ver você infeliz com o seu trabalho, vivendo uma vida sem propósitos, e eu não quero que você fique sozinha, sem ter com quem contar para te ajudar nas suas aplicações. Então, no final da aula de hoje, eu vou te falar sobre o meu treinamento, que é exclusivo no mercado e serve para todos os níveis de Reiki. Mas olha só, você que é iniciada no Reiki há pouco tempo ou que já tentou aplicar e não teve muitos resultados, eu quero que você conheça aqui a história da Vanessa, que também começou no meu treinamento Descomplicando Reiki com pouca experiência, e ela teve a oportunidade de aplicar Reiki em uma pessoa da família que nem acreditava no Reiki. E ela já teve resultados na primeira aplicação, olha só. A minha primeira experiência, aconteceu aqui dentro de casa com meu esposo, onde ele me relatou que estava com um incômodo muito grande no ouvido, parecia que tinha algo mexendo dentro do ouvido, e pediu que eu marcasse um otorrino para ele. E aí fez todos os exames, e realmente não tinha nada físico no ouvido dele. Aí ele chegou em casa e eu falei assim, se você quiser, eu posso te ajudar. Mas eu sei que a crença dele é muito grande, era incrédulo, até então, mas ele se abriu. E eu silenciei, eu meditei, eu intuí, eu pedi, e foi leve. E eu sentia muito forte a energia nas minhas mãos, como eu nunca senti. Aí no outro dia ele acordou e olhou pra mim e falou, e não é que isso é bom? Não é que funcionou? Tô 99% bom. E a Daniele, que aplicou Reiki em uma pessoa da família, e na primeira aplicação já eliminou a dor da pessoa e ganhou um cliente, olha só. E eu fiz, inclusive, 2 vezes o nível 1, 2 vezes o nível 2,
E tinha muitas dúvidas, eu teria que fazer umas 5 a 10 vezes cada um para poder esclarecer todas as dúvidas que eu tinha. E o Descomplicando o Reiki tira todas as dúvidas que a gente precisa, não falta nada. E aí eu tive inclusive uma experiência, meu cunhado estava com dor nas costas, e eu falei com ele assim, posso fazer uma técnica com você? Colocar as mãos nas suas costas pra ver se te ajuda, alivia essa dor? Ele pode. E aí eu coloquei as mãos e fiz ali o Reiki, bem rápido. Não foi nem 5 minutos. Depois que eu terminei, ele falou, o que você fez? Você fez mágica? A dor sumiu. Não tô sentindo mais dor. Inclusive, nesse dia ele dormiu muito melhor. E depois ele começou a me pedir todo mês pra fazer o Reiki nele. E ele falou assim, eu quero que você cobre, né? Eu quero te pagar pela sessão. Ele passou a fazer todo mês comigo, ele ama, ele não fica sem. Depois desses depoimentos incríveis, fica claro ver que quem seguir um método que é validado e que é passo a passo, vai sair muito na frente nas suas aplicações de Reiki em qualquer situação, seja uma aplicação em você ou uma aplicação em outras pessoas. Mas agora me responde a uma coisa sinceramente, você quer ser apenas uma acumuladora de níveis e ficar fazendo um nível de Reiki atrás do outro? Ou você quer realmente fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas através do Reiki, usando o nível em que você está hoje? Então vem comigo que a aula de hoje é para quem quer entender o passo a passo das aplicações de Reiki, aquilo que é fundamental para você ter sucesso em qualquer tipo de aplicação, seja em você, em pessoas próximas ou quem sabe até trabalhando com Reiki. Olha, eu vou ser bem sincero, os cursos de níveis e as reciclagens, infelizmente, não conseguem ser claros sobre tudo o que eu vou te falar nessa aula de hoje. E repetir os cursos de níveis, ou seja, ficar refazendo aquele nível de Reiki que você já tem, é fazer a mesma coisa sempre. Numa reciclagem, que é quando você repete o curso de nível que você já fez, você vai aprender a mesma coisa que você já aprendeu lá atrás. Ou seja, na prática é só teoria e regras prontas. E achar que você precisa de outro nível é uma ilusão. Eu já te falei nas aulas dessa semana e eu faço questão de reforçar aqui. Não é o nível de Reiki em que você está que vai dar mais ou menos resultados nas suas aplicações. Na prática mesmo, tanto faz se você é nível 1 ou se você é nível mestre. Se você não entender a importância de tudo que eu vou te mostrar nessa aula de hoje, não existe nenhum nível de Reiki que vai salvar as suas aplicações. A maioria dos iniciados saem dos cursos e vão para as aplicações sem saber se estão fazendo certo ou se a energia está fluindo mesmo através das mãos. Muitos nem sabem onde aplicar Reiki para cada caso e acabam fazendo as aplicações sempre iguais. Na verdade, cada curso fala uma coisa e isso deixa os iniciados completamente perdidos. Olha, sinceramente, querem criar um Reiki super misterioso e que poucos têm acesso. Mas a verdade é que a energia é livre e simples e o Reiki precisa circular. Com esse conteúdo da aula de hoje que eu vou te mostrar e que faz parte do meu método, você vai ver na prática como ficar claro e fácil entender como aplicar Reiki. Dá uma olhada aqui no ciclo MIPA aqui na sua tela. Então nós já falamos sobre a mente, nós já falamos sobre a intuição e hoje nós vamos falar sobre os passos. E a última estação ficará para a nossa próxima aula que acontece na segunda-feira. Essa estação do ciclo MIPA, que é o P de passos, é extremamente importante, porque não adianta você controlar a sua mente, não adianta você sentir o Reiki fluindo através das suas mãos, se você não souber como que você deve aplicar Reiki verdadeiramente em cada caso e em cada pessoa. Olha só um pouco aqui das coisas que entram dentro dessa estação passos. Eu nem consegui colocar tudo aqui na tela para você porque são muitas coisas, mas aqui tem algumas coisas que eu listei só para você ver o quanto você precisa saber e o quanto essa estação é fundamental para suas aplicações. Eu não consigo falar sobre tudo isso nessa aula de hoje, porque são muitas coisas, mas eu vou te mostrar aqui algumas coisas bem legais que estão dentro dessa estação passos e que já vão clarear bastante aí a sua mente a partir de agora.
Olha só, atualmente, quando você faz um curso de nível de Reiki ou uma reciclagem, que é a mesma coisa, e aqui entra qualquer nível, pode ser nível 1, nível 2, nível 3 ou até o nível mestre, você é apresentado a uma maneira padrão de aplicar Reiki, ou seja, todas as suas aplicações devem ser iguais. Dentro dessa maneira são impostas diversas regras do tipo: você precisa aplicar Reiki em 21 posições pelo corpo todo, da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça, ou em 14 posições, em 30 posições, enfim, o número varia para cada curso e para cada metodologia. Outra coisa que te dizem é que você tem que aplicar Reiki por 5 minutos em cada um desses pontos, ou por 2 minutos, ou por 1 minuto, e novamente, aqui o tempo pode variar conforme o curso que você fez. O que acontece na prática é que você pega essas informações e você vai aplicar Reiki em você ou em outras pessoas. E aí você segue sempre o mesmo padrão de aplicação para todas as pessoas em todos os casos. Primeiro, que já é difícil decorar um monte de coisas que te passam durante o curso, né? E só até aqui muita gente já desiste do Reiki, paralisa nas aplicações mesmo. Segundo, esse tipo de aplicação é super cansativa. Você precisa de muito tempo disponível para ficar aplicando da cabeça aos pés em não sei quantos pontos. Mas o que acontece na prática é que você pode até ter algum resultado usando essa forma mais engessada de aplicar Reiki. Porém, os seus resultados não serão tão direcionados. E eu vou te explicar por que isso acontece. Cada um de nós é um ser único e tem as suas necessidades energéticas pessoais. A vida que eu levo, tudo aquilo que eu vivi na minha infância, os hábitos que eu tenho hoje, os meus comportamentos, as pessoas com quem eu convivo, a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, tudo isso é diferente eu, Josi, para você. Você tem uma rotina e eu tenho outra, e é assim com todo mundo. Quer ver isso de uma forma bem clara? Não é todo mundo que sente dor de cabeça sempre. Não é todo mundo que sofre com ansiedade. Não são todas as pessoas que têm problemas nos relacionamentos. Não é todo mundo que sofre com insônia. Nem todo mundo tem problemas financeiros. Ou seja, cada pessoa tem as suas questões pessoais na vida e tudo isso influencia na sua energia. O Reiki atua na nossa energia e a nossa energia é diferente, cada um tem a sua. E por isso, cada pessoa tem as suas necessidades energéticas exclusivas. É como se as energias das pessoas fossem vitaminas. Quando as pessoas procuram um médico e fazem exames, umas têm falta de determinada vitamina no corpo e outras têm falta de outras vitaminas, de vitaminas diferentes. Assim como tem gente que nem precisa fazer reposição de vitaminas. Quando uma pessoa aplica Reiki, seja autoaplicação ou aplicação em outras pessoas, é preciso enxergar essas diferenças energéticas. Nós não podemos fechar os nossos olhos para tudo isso. E eu gosto de dar o exemplo da nutricionista, porque assim fica bem claro você entender tudo isso que eu tô te falando. Imagina aí se uma nutricionista desse para todas as pessoas a mesma dieta. Então pensa aí que ela vai prescrever a mesma alimentação para aquela pessoa que quer emagrecer, para aquela pessoa que quer ganhar massa muscular, para aquela pessoa que tem diabetes, para aquela pessoa que é atleta, enfim. Todo mundo recebe exatamente a mesma dieta. O que vai acontecer na prática com cada uma dessas pessoas? Algumas pessoas não vão ter os resultados desejados, afinal é feita a mesma coisa, ou seja, a mesma dieta para todo mundo. Mas veja que as pessoas e as suas necessidades e objetivos são diferentes. A alimentação deve ser completamente diferente em cada um desses casos. O que essa nutricionista faz é olhar para cada pessoa como um ser único. Ela vai avaliar as suas necessidades e os seus objetivos para personalizar a dieta que ela vai indicar. A mesma coisa acontece
com você no reiki. Fazer uma aplicação da cabeça aos pés em vários pontos não é o ideal para resolver questões específicas. É como se você estivesse dando a mesma dieta para todo mundo, entende? Se o problema é dor de cabeça, você não precisa aplicar reiki da cabeça aos pés. Se o problema é estresse, você não precisa aplicar reiki da cabeça aos pés. Se o problema é insônia, você não precisa aplicar reiki da cabeça aos pés. Na prática, existem pontos específicos que podem ser usados para ajudar nessas questões e em todas as outras. Assim como cada um de nós tem uma necessidade energética específica. E eu vou te explicar melhor para você entender. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu guardo muitas mágoas, por exemplo. Então, naturalmente, se eu guardo mágoas, o meu chakra cardíaco vai precisar de mais energia reiki. Afinal, falando energeticamente, essa mágoa ela é armazenada aqui, no cardíaco. Agora, se eu não guardo mágoas, talvez eu nem precise de reiki nesse ponto. Veja que essas necessidades energéticas são diferentes para cada pessoa. Você conseguiu perceber essa diferença? Então veja que cada pessoa vai precisar de reiki em pontos específicos, porque cada um de nós carrega uma mochila cheia de dores físicas e de dores na alma. Mas essas dores são diferentes. Nós não precisamos de reiki no corpo todo sempre. Por isso, os locais de aplicação e o tempo que você vai ficar aplicando o reiki em cada local mudam conforme aquilo que a gente precisa naquele momento. Não é tudo igual sempre. Porém, nos cursos de níveis te ensinam uma forma padrão para você fazer igual para todas as pessoas em todas as aplicações. É como se todo mundo estivesse vivendo dentro de uma bolha, vivendo as mesmas coisas e tendo as mesmas dores e problemas. É por isso que as pessoas desanimam, porque além de cansativas, essas aplicações da cabeça aos pés, elas dão poucos resultados específicos. Afinal, você fica aplicando reiki em lugares que nem precisam da energia. Você espalha a energia por vários pontos sem necessidade. E aí você deixa de focar nos objetivos concretos, como o alívio de uma dor, por exemplo. Existem basicamente 3 formas de aplicar reiki na prática. A primeira forma é aquela que você já conhece. É você seguir uma quantidade de locais para aplicar reiki sempre, e que geralmente essa forma é ensinada da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça. E esse tipo de aplicação aqui você aprende nos cursos de níveis de reiki. As 2 outras maneiras são as que eu ensino no meu método Descomplicando Reiki, porque são essas maneiras que verdadeiramente dão resultados. O primeiro tipo de aplicação eu chamo de intuitiva, que nada mais é que o desenvolvimento da sua sensibilidade e da sua intuição, onde você usa essa intuição para saber os locais que precisam de energia naquele momento. Ai, mestre, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar melhor. Por exemplo, depois de você passar pelo desenvolvimento de toda a sua sensibilidade, de toda a sua intuição, você vai fazer uma auto-aplicação de reiki e você vai sentir que hoje você precisa de reiki no chakra cardíaco, por exemplo. Amanhã, quando você fizer uma nova aplicação de reiki, você vai sentir que é o seu chakra frontal que está precisando de mais energia naquele momento. Mas, mestre, como que eu vou saber isso? Como que eu vou sentir onde que eu preciso de reiki? Você sente algo diferente acontece. Pode ser um calor na região daquele chakra que está precisando de mais energia, pode ser uma coceira ou até as suas mãos sendo puxadas para aquele local. Incrível, né? Ou seja, você vai descobrir bloqueios energéticos na hora da aplicação, através da sua sensibilidade e intuição que passam por esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento da sua intuição e sensibilidade é tão importante que no meu treinamento Descomplicando Reiki eu tenho um módulo apenas para falar sobre isso, com uma metodologia mão na massa mesmo para você desenvolver e saber como que você faz isso na prática, para você e para os outros. E olha só, todo mundo pode desenvolver essa potência do sentir, sabendo exatamente o ponto que está em desequilíbrio. Basta seguir o meu método.
E o bacana é que isso serve para autoaplicação, ou seja, para você sentir em você onde que há essa necessidade de energia para você direcionar as aplicações para pontos específicos, mas serve também para você conduzir as aplicações em outras pessoas. Ou seja, você também consegue, depois desse desenvolvimento, sentir onde que a outra pessoa está precisando de reiki. E o mais incrível é que você pode fazer isso com qualquer nível. Nível 1, nível 2, nível 3 ou mestre. Não é o seu nível que vai interferir na sua sensibilidade. Mas isso é só a maneira intuitiva de aplicar reiki. Lembra que eu falei que são duas? A outra maneira, a segunda, é a que eu chamo de direcionada, que é um guia mesmo para você seguir. É algo totalmente prático e simples que você pode consultar para conduzir as suas aplicações. Por isso é bem mais fácil, porque você só vai olhar e copiar. Por exemplo, se alguém te procura porque essa pessoa tem asma e ela quer usar o reiki para ajudar nessa questão, você não vai aplicar reiki da cabeça aos pés em vários lugares sem qualquer estratégia. O que você vai fazer? Você vai consultar esse guia que tem os pontos ideais de aplicação para o caso asma. E com 3 posições mais ou menos, você consegue equilibrar esse problema. Outro exemplo, se o caso for problemas nos rins, por exemplo, a mesma coisa vai acontecer. Você não vai aplicar da cabeça aos pés em vários pontos. Você vai consultar o guia e vai ver como que você faz a aplicação para problemas nos rins. Mas deixa eu pegar aqui um caso bem comum para te explicar em detalhes como que isso acontece na prática. Lembrando que esse guia é físico, é um material escrito com todos os problemas para você consultar mesmo, tá? Esse é um material exclusivo meu e tá dentro do meu método de aplicação de reiki. Mas vamos lá. Escolhi o caso de insônia porque todo mundo já teve ou infelizmente algum dia vai sofrer com insônia. Então eu escolhi esse problema aqui para exemplificar. Se hoje você estivesse sofrendo com insônia, em qual local ou quais locais você aplicaria reiki? A maioria das pessoas não sabem como aplicar reiki para insônia e provavelmente aplicariam reiki da cabeça aos pés. Mas eu vou te mostrar aqui uma forma diferente e bem mais eficaz para esse caso. A insônia representa uma pessoa que está com a cabeça muito cheia de pensamentos, principalmente negativos. Provavelmente essa pessoa, ela tá com várias preocupações na cabeça. Então ela deita na cama e os pensamentos não param e por isso ela não consegue dormir. Para equilibrar a insônia, a aplicação de reiki deve ser nos chakras frontal, plexo solar e básico, apenas nesses 3 locais. Não é para aplicar no corpo todo, tá bom? Apenas nesses 3 locais. Eu vou falar mais um caso aqui para você entender melhor. Vou pegar o caso de cistite, que é bem comum em mulheres. A cistite, ela mostra uma mulher que está com uma irritação muito grande com o seu parceiro, ou é uma mulher que está com vários conflitos dentro do lar. Essa mulher, ela está descontente com o seu relacionamento, e isso desencadeia a cistite, que é horrível, né? Mas vamos lá, para esse caso de cistite, você vai aplicar reiki nos chakras sexual, plexo solar e cardíaco. São apenas esses 3 pontos para equilibrar a cistite. Com esses 2 exemplos que eu dei aqui, insônia e cistite, eu acho que você já conseguiu ver que é preciso olhar além do problema. Para que você na prática não alivie apenas a dor, para que você haja na causa. Veja que você não trabalha só na dor, você trabalha naquilo que gera a dor. Com esse tipo de aplicação que eu chamo de direcionada, você tem um guia por escrito mesmo, com protocolos prontos para cada caso. Ansiedade, gastrite, rinite, insônia, crianças que são muito agitadas, problemas de memória, dores nos joelhos, dores diversas, estresse, depressão, enfim. Cada problema, seja da saúde física, mental, emocional ou até comportamental, tem locais ideais de aplicação de reiki. Então é só você consultar e aplicar. Veja que é muito mais fácil, além de dar muito mais resultados. E para você ver como isso funciona, olha aqui o que a Daisy, que é minha aluna do meu treinamento Descomplicando Reiki, falou sobre essa aplicação direcionada para depressão.
Há dias eu recebi um contato de uma pessoa para cuidar do filho dela com depressão num estágio muito profundo, vontade de largar tudo. E resolvi aplicar a técnica da depressão. Apliquei pela manhã, no mesmo dia à tarde. A mãe mandou uma mensagem para mim muito feliz, porque ele chegou em casa dizendo que não sabia o que tinha acontecido, mas que ele estava sentindo-se outro. Essa mãe está muito grata e eu tenho feito. E hoje mesmo ela mandou uma mensagem dizendo que ele está uma outra pessoa. E foi graças a essa técnica. Sem o Descomplicando o Reiki, isso jamais aconteceria. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não ia aprender as técnicas. Eu não sabia. E o segundo, porque eu não tinha autoconfiança. E o Descomplicando o Reiki, acho que o grande mérito, o meu primeiro grande mérito, foi dar autoconfiança. Foi eu aprender que eu era capaz de aplicar Reiki para mim e para as pessoas e ter efeito. Porque eu julgava que não tinha efeito. Eu fazia sem segurança para mim e depois tinha parado de fazer. Então, fez toda a diferença. E eu tenho recebido feedbacks positivos. E bom, outro feedback é exatamente isso. Hoje eu tenho clientes de Reiki. E eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, porque eu não acreditava na minha capacidade como reikiana. E essas aplicações de Reiki direcionadas que eu acabei de falar, você pode fazer em qualquer nível de Reiki, nível 1, nível 2, nível 3 ou nível mestre. Não importa qual nível que você tem hoje, o que importa é você saber como conduzir as suas aplicações e ter acesso também, né, a esse guia que mostra quais locais você deve aplicar Reiki em cada caso. Os mesmos resultados que os mestres vão ter são os mesmos resultados que quem é nível 1 vai ter seguindo esse método de direcionar a energia para os locais certos. Bacana, né? E uma das bases que eu uso nesse método para ensinar esses pontos de aplicações direcionados são os chakras. Dá uma olhada aqui na tela para você ver os chakras. Chakras são centros de energia em nós e cada chakra corresponde com várias coisas na nossa vida. Eu vou te mostrar aqui na prática para ficar mais claro de você entender isso. Vamos lá? Eu vou te apresentar aqui a nossa colega, a reikiana. Então a reikiana vai ser a minha assistente nessa aula para ficar bem visual de você entender onde que fica cada um desses chakras, desses 7 principais que eu vou te mostrar agora. Olha só esses pontos coloridos. A reikiana mostra a posição de cada chakra em nós e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Então, o primeiro chakra é esse que fica aqui no topo da cabeça, é o chakra coronário, tá? A aplicação pode ser tanto encostando no corpo, quanto com as mãos um pouco acima do corpo, tá? Essa questão de encostar ou não no corpo serve para qualquer um dos chakras. Outra coisa que eu preciso te falar é que os chakras, eles têm relação com várias coisas, mas aqui eu vou citar apenas algumas coisas para exemplificar para você, tudo bem? Mas não é apenas o que eu vou falar aqui, tem muito mais coisas sobre cada um dos chakras, mas vamos lá. Entre tantas coisas que envolvem esse chakra aqui, que é o nosso chakra coronário, a aplicação de Reiki nele é indicada para o caso de pessoas que têm crenças limitantes. Pensa aí no caso daquela pessoa que ela acha que ela não merece ser amada. Essa pessoa ela tem uma crença limitante e essa crença ela desequilibra, entre outros pontos, o chakra coronário. Presta atenção numa coisa que é importante. Dificilmente uma questão, como por exemplo essa questão da pessoa que sente que ela não merece ser amada, dificilmente uma questão como essa vai desequilibrar apenas um local, ou seja, apenas esse chakra, tá? Geralmente as questões nas nossas vidas desequilibram vários chakras, mas no caso de uma pessoa que acha que ela não merece ser amada, que ela tem essa crença, ela precisa equilibrar, além do chakra coronário, o chakra cardíaco e o chakra sexual também, tá? Mas aqui eu só tô dando um exemplo para você entender melhor um pouquinho de cada chakra. Voltando então ao nosso querido chakra coronário aqui no topo da cabeça. Tudo que se relaciona com a nossa mente inconsciente, esse chakra vai estar relacionado. Vamos ao próximo local, aqui tá meio escurinho, é o chakra frontal, tá? Ele fica aqui no centro da testa e esse local é ideal para aquelas pessoas que têm problemas com o sono, porque um dos pontos que fica esse desequilíbrio do sono é o nosso chakra frontal. Esse local aqui é ligado com a nossa mente consciente. Além disso, esse chakra ele é muito poderoso para nós reikianas e reikianos, porque ele tem ligação direta com a nossa intuição, que você já viu nas aulas dessa semana, que são muito importantes para as nossas aplicações de Reiki, né? Mas olha só,
Talvez você conheça, talvez não, mas eu quero te mostrar aqui bem rapidinho uma prática que é uma prática de ativação do chakra frontal para aumentar a sua intuição durante a prática do Reiki. E essa prática se chama Heiji-Ho. Então, olha só, nessa prática de Heiji-Ho, você vai unir as suas mãos em posição de oração e vai colocá-las em frente aqui ao chakra frontal, podendo encostar mesmo aqui no centro da sua testa. Nessa posição aqui, com os olhos fechados, você deve se concentrar naquilo que você sente aqui nas suas mãos. Então, você se mantém aqui em concentração. E você pode ficar nessa posição de 1 até 5 minutos, mais ou menos, para você ativar a sua intuição. E é bacana você fazer essa prática caso você tenha dificuldades com a sua intuição. Aí você faz essa prática aqui, Heiji-Ho, antes das aplicações de Reiki, isso já vai te dar mais sensibilidade para começar a sua aplicação, tá? Nós não vamos fazer essa prática aqui juntos, porque nós temos muito conteúdo para conversar na aula de hoje, mas já anota aí, fica como um desafio para você fazer essa prática chamada Heiji-Ho ainda hoje, que é focada no chakra frontal, e depois você me conta aqui nos comentários como que foi essa vivência. Combinado? Mas vamos seguir então, voltando aqui com a reikiana. Agora nós vamos falar sobre o chakra laríngeo, que é esse bem na frente aqui da região da nossa garganta. As pessoas que têm muito medo de falar em público, por exemplo, ou pessoas que são muito envergonhadas, precisam de bastante reiki aqui no chakra laríngeo, porque esse local com certeza tá com falta de energia. Esse ponto, ele é ligado com a nossa comunicação, ou seja, com a maneira como nós nos expressamos para o mundo. Seguindo, chegamos no chakra cardíaco, esse verdinho aqui. E esse particularmente é um dos chakras que eu mais gosto. Entre tantas coisas que estão ligadas com esse chakra maravilhoso, uma delas é a gratidão. Pessoas que não conseguem ser gratas por aquilo que elas têm hoje são pessoas que precisam equilibrar bastante esse local, chakra cardíaco. Inclusive, reikianas e reikianos, eu considero o chakra cardíaco como o principal ponto que precisa estar em equilíbrio em nós. Porque o reiki é amor, o reiki é gratidão. Então nós precisamos desse ponto sempre em harmonia, vibrando nos bons sentimentos. Então já anota aí e fica sempre de olho no seu chakra cardíaco. Aproveita para aplicar bastante reiki nele, que ele é a nossa caixinha dos bons sentimentos. Vamos ao próximo, chegamos no chakra plexo solar e aqui é um local que quem sofre com gastrite tem bastante dor, tanto fisicamente quanto sofre energeticamente. Então quem sofre com gastrite precisa manter esse ponto aqui, que é o plexo solar, bem energizado. Eu costumo dizer que o plexo solar é um depósito das emoções mais desafiadoras que nós temos e por isso a maioria das pessoas tem esse local em desequilíbrio. Emoções como tristeza e raiva, por exemplo, são emoções absolutamente humanas e naturalmente em alguns momentos das nossas vidas nós vamos sentir essas emoções. Porém, quando essas emoções estão presentes constantemente na nossa vida, ou seja, quando você se sente muito triste ou sente raiva todos os dias, esse local aqui, que é o plexo solar, ele fica desequilibrado. Inclusive, nas aplicações de reiki que eu faço em outras pessoas, em 90% dos casos as pessoas estão com esse chakra aqui desequilibrado. Vamos ao próximo local? Próximo local, então, chakra sexual, esse laranja aqui. E esse ponto é muito bacana para mulheres que estão naquele período da menopausa. Quando a menopausa acontece, o reiki nesse local, ele ajuda a amenizar aqueles sintomas desagradáveis que a menopausa traz. Lembrando que aqui eu tô dando apenas alguns exemplos, mas tem muitas outras coisas relacionadas com cada um desses chakras, tá? Voltando então, chakra sexual, esse laranja, uma das coisas importantes desse chakra também é a ligação com os nossos relacionamentos, e relacionamentos de todo tipo, amorosos, familiares, amigos, enfim. Então, se você tem aí na sua vida algum relacionamento conflituoso, esse chakra aqui precisa de equilíbrio. E agora chegamos no chakra básico, que é esse aqui na base da coluna, fica na parte de baixo, e eu poderia ficar
aqui falando horas sobre ele, porque entra muita coisa, mas eu vou falar aqui sobre uma parte que preocupa muita gente, que é a parte de prosperidade financeira. Ele é ligada diretamente com o chakra básico. Então, as pessoas que têm problema com dinheiro, que vivem para pagar boletos, que têm muita dificuldade de conquistar as coisas que desejam, e aquelas pessoas que não prosperam de jeito nenhum, essas pessoas estão com o chakra básico em desequilíbrio e precisam de bastante reiki nesse local. Esse ponto, ele fala muito sobre as nossas conquistas materiais. Vou deixar a reikiana aqui de lado para a gente continuar a nossa aula. Quero saber se você gostou de saber um pouquinho mais sobre cada um dos nossos chakras. Veja que aqui eu dei só alguns exemplos, até porque os chakras, eles têm relação com tudo na nossa vida. E como eu falei e reforço, aqueles pontos direcionados de aplicação de Reiki, que é uma das formas que eu ensino aos meus alunos, pontos para ansiedade, para insônia, para cistite, para dor de cabeça, para laringite, enfim. Uma das bases que eu uso para determinar aqueles pontos é um estudo profundo sobre os chakras. Eu também uso outras bases de estudo para escolher esses pontos direcionados de aplicação, mas eu quis trazer aqui os chakras porque eles são bem visuais e eu conseguiria te mostrar na prática como eu fiz aqui com a ajuda da nossa colega reikiana. Em resumo, então, qualquer questão da nossa vida, seja física como uma dor ou uma doença, seja emocional como depressão ou ansiedade, seja mental como preocupação e aqueles pensamentos negativos, ou seja até no âmbito espiritual como crenças limitantes, enfim, tudo o que está na nossa vida tem relação com o equilíbrio ou com o desequilíbrio energético. E o Reiki pode contribuir para esse equilíbrio energético, trazendo a saúde que nós buscamos em todas as áreas da nossa vida. Pessoas que estão desequilibradas energeticamente são pessoas que estão doentes, que estão travadas nas suas vidas e que precisam dessa ajuda energética. O Reiki também trabalha de forma preventiva, fazendo com que as suas energias estejam sempre em equilíbrio para evitar que os problemas cheguem, por exemplo. O Reiki não é só alívio para quem está doente, o Reiki atua de forma preventiva, evitando que a doença chegue. Aqui eu falei dos 7 principais chakras, mas nós temos a representação deles nas nossas mãos e nos nossos pés. Você sabia? Quero que você veja isso aqui na sua tela agora. Olha essa imagem dos chakras das nossas mãos. Eu vou falar de um por um para você entender melhor onde eles estão posicionados. Vamos lá? A representação do chakra básico fica na base da nossa mão. Isso vale para a mão direita e para a esquerda. São os mesmos pontos nas duas mãos. Já o chakra sexual, ele fica na ponta do dedo polegar. O plexo solar fica no dedo médio, na ponta dele. O chakra cardíaco é no dedo mínimo. O chakra laríngeo no dedo indicador. O chakra frontal no dedo anelar e o chakra coronário no centro das nossas mãos. Legal, né? Então, além da possibilidade de aplicar Reiki nesses chakras principais que eu te mostrei, na reikiana é possível aplicar Reiki nesses espelhos desses chakras nas nossas mãos. Olha como o Reiki tem infinitas possibilidades e você aí aplicando tudo sempre igual. Mas nós ainda temos os nossos chakras dos pés. Deixa eu te mostrar aqui na tela também, olha só. Aqui nós temos o espelho dos chakras dos pés e eu vou falar de cada local para você entender melhor. Então, o chakra coronário, ele fica na ponta do dedão e do segundo dedo. Sim, ele fica em cima desses dois locais. Já o chakra frontal fica no meio do dedão. O chakra laríngeo fica abaixo do frontal. O chakra cardíaco fica mais para o final daquela parte gordinha dos nossos pés. O plexo solar fica mais no centro dos nossos pés. O chakra sexual fica abaixo do plexo e o chakra básico fica na região do calcanhar.
Então aí está mais uma opção incrível de uso do Reiki, não só nos chakras principais, que são maravilhosos, mas também nos chakras das mãos e nos chakras dos pés. Olha só, tudo que eu falei sobre os chakras principais vale para as mãos e vale para os pés. Então veja que você deve esquecer aquelas aplicações iguais para todo mundo. Olha quantas coisas incríveis você viu até agora aqui comigo. E isso explica porque muitas vezes as pessoas aplicam Reiki, mas não tem grandes resultados. Existem maneiras diferentes de aplicar que focam nesses desequilíbrios que cada problema traz. Muita gente me diz: eu apliquei Reiki e a dor não sumiu. E aí eu pergunto e a pessoa me fala que saiu aplicando Reiki em vários pontos, da cabeça aos pés. E logicamente, quando a gente aplica Reiki assim, a gente distribui a energia, deixando de focar nos locais que dariam mais resultados naquela hora da dor. As pessoas são diferentes e precisam de Reiki em locais diferentes. Com essas formas de aplicar que eu estou te ensinando aqui, você não vai mais tratar todas as pessoas iguais. E você vai ter mais resultados, porque você vai ajudar as pessoas ou você mesma naquilo que mais precisa naquele momento. Então eu quero levantar uma bandeira aqui com você agora. Chega de aplicações iguais. Chega de aplicações iguais. A partir de agora é um novo momento nas suas aplicações de Reiki. Agora tem outro assunto aqui que nós temos que conversar e que está dentro da nossa estação Passos, que são os símbolos do Reiki. Esse é um assunto muito extenso e eu precisaria de muitas aulas para falar tudo o que eu sei sobre os símbolos, mas eu fiz questão de trazer esse tema para essa aula aqui e falar sobre uma primeira camada dos símbolos que eu considero a principal, porque você precisa saber algumas coisas sobre os símbolos que não são faladas por aí. Vamos lá? Então, assim como existem os acumuladores de níveis de Reiki, que são aquelas pessoas que fazem o nível 1, aí saem correndo e já vão fazer o nível 2, aí correm mais um pouco, vão fazer o nível 3 e assim por diante, ou ainda, aquelas pessoas que fazem os pacotões, né, do nível 1 ao mestrado, achando que com isso vão saber como aplicar Reiki. Existem também os acumuladores de símbolos. Sim, existem os acumuladores de símbolos no Reiki. Lembrando que não adianta você fazer um nível de Reiki atrás do outro na correria. Todos os dias chegam nas minhas redes sociais mestres frustrados justamente por isso. Eles fizeram todos os níveis e estão paralisados e sem resultados. Se você for nível 1 e dominar tudo que eu estou falando nessas aulas, você vai estar muito à frente da maioria dos mestres por aí. Qualquer pessoa pode ser um mestre de Reiki. Ser mestre de Reiki não é dominar o Reiki. Há uma legião de mestres parados e frustrados. Assim como também tem uma legião de pessoas do nível 2, do nível 3 e até do nível 1, paradas e frustradas. Por isso eu posso te garantir que você não precisa de outro nível de Reiki hoje. O que você precisa é saber usar o Reiki agora com o nível que você já tem. Você já tem acesso à energia, agora é saber como usar ela com confiança e tendo resultados. Então essa mesma questão dos níveis acontece com os símbolos. Eu vejo diariamente pessoas totalmente desesperadas querendo ter acesso a outros símbolos de Reiki, achando que são esses símbolos que vão mudar as suas aplicações. Se símbolos do Reiki transformassem as aplicações das pessoas, deixassem as pessoas mais seguras, não existiriam pessoas do nível 2, do nível 3 e mestres totalmente paralisados e frustrados com Reiki. Você já parou para pensar nisso? Tá, mestre, então você quer me dizer que os símbolos do Reiki não servem para nada? Não, muito pelo contrário. Os símbolos, eles têm funções específicas, mas os símbolos não salvam ninguém que não sabe aplicar Reiki. Os símbolos não vão salvar aquela pessoa que não sente o Reiki nas mãos. Os símbolos não fazem com que uma pessoa se torne confiante para aplicar Reiki em qualquer caso.
Os símbolos não vão te ensinar os locais ideais de aplicação para insônia, para ansiedade, para aquelas crianças que ficam doentes sempre, para pressão alta ou para qualquer outra coisa. Mas vamos do começo. Os símbolos são uma coisa e a energia Reiki é outra coisa. A energia Reiki é o que sai aí das suas mãos durante as suas aplicações. Os símbolos são ferramentas que ajudam no uso dessa energia, ou seja, os símbolos não são a energia, eles ajudam a aplicar a energia. Por isso é possível fazer aplicações de Reiki sem o uso dos símbolos. E quer uma prova disso? Na última aula nós fizemos alguns exercícios. Você lembra desses exercícios? Você notou que nós não usamos nenhum símbolo de Reiki? Mesmo sem usar os símbolos, 99% das pessoas sentiram alguma coisa nas mãos. Lógico que teve aquele 1% que teve mais dificuldade de sentir o Reiki, isso é absolutamente normal, mas a grande maioria das pessoas sentiu alguma coisa e nós não usamos nenhum símbolo. O que acontece na prática é que você só vai descobrir isso, só vai descobrir que você não precisa usar os símbolos sempre com o passar dos anos. Isso é uma coisa que ninguém te conta. Então o Reiki, a energia e os símbolos são ferramentas que ajudam na condução dessa energia. Para te dar um exemplo, para ficar fácil, os símbolos são como se fossem as rodinhas de uma bicicleta. Sabe quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta e ela usa aquelas rodinhas auxiliares para evitar que ela caia? Então, os símbolos do Reiki são como as rodinhas da bicicleta da criança. No início, quando você está aprendendo a aplicar Reiki, os símbolos vão te ajudar, assim como as rodinhas ajudam a criança. Com o passar do tempo, quando você vai ganhando experiência e confiança, você não precisa mais das rodinhas, assim como você não precisa mais usar os símbolos do Reiki sempre. A sua aplicação vai dar certo usando os símbolos ou não usando, mas na prática, milhares de iniciados são completamente viciados nos símbolos de Reiki e eles saem desenhando os símbolos por aí sem qualquer critério. O uso dos símbolos dessa maneira não vai ajudar suas aplicações. O uso dos símbolos precisa ser consciente. Outra coisa, o mesmo resultado que uma pessoa que tem o nível 1 de Reiki vai ter para um caso de uma aplicação para ansiedade, por exemplo, é o mesmo resultado que um mestre vai ter sabendo conduzir a aplicação para esse caso de ansiedade. Na prática, não importa qual o nível, não importa qual o símbolo a pessoa tem acesso. Dando o exemplo da ansiedade, você nem precisa usar nenhum símbolo do Reiki para ter resultados. Só os pontos certos de aplicação já vão resolver essa questão. Mas, mestre, então você quer dizer que você não usa os símbolos? Então você quer dizer que esses símbolos aí, eles não servem para nada? Olha só, eu uso símbolos em questões muito específicas, mas hoje eu uso em cerca de 10% das aplicações de Reiki que eu faço. O problema não está nos símbolos, o problema está na expectativa que a maioria das pessoas colocam nos símbolos, achando que eles são o principal nas aplicações de Reiki. O principal nas aplicações é a sua confiança. Você pode ter todos os símbolos, pode usar todos eles e não sentir segurança e não ter resultados nas suas aplicações. Dito isso, agora eu quero falar de forma breve sobre os 3 símbolos mais comuns do Reiki, mas antes eu precisava falar sobre eles aqui para desconstruir essa ideia de você precisar do símbolo sempre, ou você sairia dessa aula usando os símbolos como uma muleta mesmo, se apoiando neles e sem pensar sobre isso. Mas agora vamos lá, eu trouxe aqui os 3 principais símbolos do Reiki para você dar uma olhada. Vamos começar com esse aqui, que é provável que você já conheça. Nós temos aqui o símbolo mais comum do Reiki, que é o Chokurei. Esse símbolo é muito bacana para você usar em questões no âmbito físico. Vou te explicar. O Chokurei, ele tem uma ligação energética com o campo físico, que são as coisas possíveis de a gente tocar. Então, você pode usar o Chokurei para coisas do tipo animais, plantas, objetos imóveis, carros, no corpo, enfim. Pensa aí em todas as coisas que você consegue tocar.
Esse símbolo pode ser usado nesses casos, mas claro, sempre com sabedoria e entendendo em quais momentos ele realmente vai te ajudar. Não adianta nada você sair desenhando ele por aí sem nenhum critério. Não seja a louca do Chokurei, não seja o louco do Chokurei. Aproveito para reforçar e esclarecer que você não precisa abrir, não precisa começar as suas aplicações de Reiki usando esse símbolo, assim como você não precisa finalizar as suas aplicações de Reiki usando esse símbolo aqui. Outra coisa, você pode ter resultados incríveis aplicando o Reiki para essas coisas que você pode tocar, para coisas físicas mesmo, sem usar o Chokurei. Mas claro que para quem está começando agora, ele é uma boa ajuda, mas lógico, sempre usando com sabedoria. Vamos agora falar sobre mais um símbolo. Esse aqui é o símbolo Sei Reiki. Você conhece esse símbolo? Esse símbolo, ele tem ligação com o nosso campo emocional, ou seja, esse não é um símbolo para você usar numa planta, por exemplo. Esse aqui, ele pode ser usado em questões que envolvem o nosso campo emocional, as nossas emoções. Um exemplo para ficar bem claro para você. Pessoas que estão passando por um momento de luto, aquelas pessoas que infelizmente estão sofrendo com a partida de alguém. Esse é um caso grave emocional e nesse caso ser Reiki pode ajudar. Mas assim como o Chokurei, ele também deve ser usado com sabedoria, no momento certo e do jeito certo. Seguimos? Vamos ao Honshaze Shonen. O nome é comprido e eu vou chamar ele carinhosamente de Hon. O Hon é um símbolo ligado com o campo mental. Assim como o Sei Reiki, esse aqui não é um símbolo que você vai usar numa planta, por exemplo, porque ele não vai dar muitos resultados. Mas você pode usar esse símbolo em questões que envolvam o campo mental. Por exemplo, o Hon é muito bom para casos relacionados com perda de memória. Esse símbolo aqui, ele pode ajudar em caso de perda de memória, afinal ela está onde? Ela está no nosso campo mental. Mas novamente, lembre-se sempre de usar esse ou qualquer outro símbolo do Reiki com sabedoria. E veja que aqui eu falei só de 3 símbolos, existem vários, mas o que eu falei aqui, o conceito geral, é o que vale para todos eles, tá? O importante é você entender que eles são ajudas, eles não são o principal. O fundamental é você reikiano aplicar com confiança. O principal é você conseguir se concentrar durante as suas aplicações. O importante é você conseguir sentir o Reiki nas suas mãos e saber interpretar tudo que você sente durante as suas aplicações. É imprescindível você saber como conduzir as suas aplicações e tudo isso é fundamental e principal. Os símbolos são apenas complementos. Grava essa frase: símbolo nenhum salva alguém que não sabe aplicar Reiki. Agora, olha novamente aqui a nossa estação Passos do nosso ciclo MIPA. Veja aqui quantas coisas ainda faltam para você saber como aplicar Reiki na prática. Agora, olha aqui o ciclo MIPA de forma resumida, porque eu nem consegui colocar tudo aqui na tela para te mostrar. Veja quantas coisas você ainda precisa dominar para saber aplicar Reiki de verdade. Mas sabendo na prática todos esses itens do ciclo MIPA e seguindo um método, não importa qual o seu nível de Reiki hoje, você vai saber aplicar Reiki em qualquer caso com confiança e o melhor, gerando resultados. Olha, durante as aulas dessa semana, eu fiz questão de ser o mais didática possível para te mostrar que o Reiki é algo totalmente prático se você tiver um método para seguir. O meu papel aqui é ser a sua mestre nessa jornada para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e para que você possa ter resultados muito mais rápidos do que se você estivesse fazendo tudo sozinha. Olha aqui na tela onde que você pode chegar com o nível de Reiki que você tem hoje. Mas para chegar lá, você precisa dar o próximo passo. Mas e agora, mestre, qual é o próximo passo? O próximo passo é você ter uma mestre ao seu lado que vai te mostrar um método
que é validado e que é passo a passo e que vai segurar na sua mão durante as suas aplicações para você saber o que fazer em cada situação, tendo segurança para você se ajudar e para você conseguir ajudar outras pessoas. E eu quero te mostrar com detalhes como aplicar Reiki, bem passo a passo, como que eu faço as minhas aplicações de Reiki, como que eu escolho os pontos que eu vou aplicar Reiki em cada caso, como que eu sei o tempo exato para cada aplicação, enfim, eu quero te convidar a ser minha aluna, a ser meu aluno no meu treinamento Descomplicando Reiki, que é um treinamento fechado e que tem custo, e ele é apenas para quem realmente quer aprender a aplicar Reiki na prática e ter eu como a sua mestre, colocando as desculpas de lado e botando as mãos para trabalhar. Porque eu sei que tem muitas coisas aí na sua vida que o Reiki pode ajudar. E além disso, eu sei que você consegue ajudar muitas pessoas. Na próxima aula, que vai acontecer segunda-feira, dia 23 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento completo Descomplicando Reiki, com todas as aulas bem passo a passo para você ter mais resultados no Reiki. O meu treinamento é para qualquer reikiana ou reikiano que já é iniciado em qualquer nível, então você pode ser nível 1, nível 2, nível 3 ou nível mestre, mas é para você que entendeu que o seu propósito é o Reiki, que quer alavancar os seus resultados com o Reiki. Você quer dominar sua saúde, quer dominar sua vida financeira e a harmonia aí do seu lar. Você quer se ajudar em primeiro lugar, mas você também quer ajudar as pessoas que você ama, né? Ajudar os seus filhos, ajudar os seus pais, ajudar os seus irmãos, enfim. E a partir de hoje você decide que você não vai ver mais nenhuma pessoa sofrendo sem saber como ajudar. O treinamento é também para aquelas pessoas que querem trabalhar com Reiki e querem ajudar esse mundo que está sofrendo tanto e que está muito doente. Esse curso é ainda para quem cansou de perder tempo com as aplicações longas e sem resultados. Olha só, para fazer parte do meu treinamento, você apenas precisa ser iniciado no Reiki, independente do seu nível, até porque o meu método mostra um caminho que todos devem seguir para aplicar Reiki em si, em pessoas próximas, como familiares, ou até trabalhar com Reiki. E eu vou te contar uma coisa. Os meus alunos, eles ficam tão bons nas aplicações de Reiki que muitos se tornam terapeutas, começam a usar o Reiki como profissão mesmo, porque eles se sentem tão seguros para aplicar em outras pessoas que eles querem ajudar mais gente. Incrível, né? Esse treinamento mostra o meu método, que é passo a passo, para você saber os locais de aplicação de Reiki para cada caso, como por exemplo, ansiedade, depressão, fibromialgia, rinite, sinusite, para atrair prosperidade financeira e muito mais. Como desenvolver o que você sente nas suas mãos e a sua intuição também, para você saber conduzir corretamente as suas aplicações. Você aprende a calcular o tempo de cada aplicação. Você descobre como ter segurança em qualquer aplicação que você fizer. Eu te ensino como ajudar as pessoas que você mais ama, como você consegue se ajudar com o Reiki hoje, como usar o Reiki como profissão, como usar os maravilhosos símbolos de forma segura e com sabedoria, enfim. Ele é um método completo que te mostra passo a passo mesmo para você se sentir confiante e para você ter resultados reais com as suas aplicações. Isso tudo, mesmo que você não tenha tempo sobrando aí no seu dia a dia e usando o nível que você tem hoje, você não precisa ir para outro nível agora. Eu vou te contar exatamente tudo que você vai levar ao fazer a sua inscrição nessa turma do meu treinamento Descomplicando Reiki na segunda-feira, dia 23. Inclusive, eu preparei bônus especiais para as primeiras pessoas que garantirem as suas vagas. São bônus extremamente exclusivos para quem decidir se tornar minha aluna ou meu aluno na segunda-feira. Mas eu vou te contar alguns desses bônus agora, porque eu sei que tem muita gente ansiosa para entrar nesse treinamento, que tem vagas muito concorridas. Inclusive, não sei se você sabe, mas tem gente esperando desde novembro para fazer esse treinamento comigo. Então, eu quero que você se prepare para garantir a sua vaga na segunda-feira. Olha só, o primeiro bônus é incrível, é o Guia das Aplicações de Reiki.
Esse é um material exclusivo de minha autoria, onde eu montei um guia escrito com mais de 200 tipos de aplicações de Reiki. Sabe as aplicações direcionadas que eu te falei na aula de hoje? Esse é um guia dessas aplicações, com mais de 200 casos diferentes. É como se fosse um guia de bolso mesmo, para você consultar sempre que você precisar. Lá nesse guia você vai buscar o que você precisa. Por exemplo, eu quero uma aplicação para dor de cabeça. Você busca no guia e aprende a aplicação. Eu quero uma aplicação para pedra nos rins. Eu quero uma aplicação para ajudar uma pessoa que sofre com alcoolismo, por exemplo. Quero uma aplicação para depressão, enfim. Esse guia vai te mostrar os locais que você deve aplicar Reiki para cada caso e passo a passo. São mais de 200 tipos de aplicações diferentes. É algo extremamente exclusivo e apenas os meus alunos do meu treinamento Descomplicando Reiki têm acesso a esse material. É maravilhoso, né? Mas esse é só o primeiro bônus. O segundo bônus é um envio de Reiki em que eu, Mestre Josi, vou fazer para você de forma individual e exclusiva. Ou seja, você vai ter um envio de Reiki só para você e você vai poder vivenciar como que é uma aplicação de Reiki minha na prática. Você vai agendar um horário e eu vou fazer esse envio só para você. E só isso, só o envio já é muito legal, né? Porque eu vou realmente cuidar aí da sua energia. Mas o melhor é porque depois desse envio eu vou te mandar um relatório energético completo dizendo quais são os pontos que estão em desequilíbrio aí em você. Como que funciona na prática? Durante o envio de Reiki que eu vou fazer individualmente para você, eu vou sentir, vou perceber energeticamente quais pontos estão com algum bloqueio energético aí em você. Eu pego esses pontos e eu monto um relatório que eu vou te mandar. Esse é um raio-x mesmo, né, de como está a sua energia na hora do envio que eu fiz. Olha aqui na tela para você entender mais ou menos como que é esse relatório. Esses pontos circulados em preto mostram os desequilíbrios energéticos dessa pessoa que recebeu o Reiki através de mim. E você vai receber um relatório como esse mostrando quais são os pontos que estão em desequilíbrio aí em você. Com esse relatório, você vai conseguir ver o que não anda legal aí na sua energia. E eu ainda sugiro pontos de aplicação de Reiki para você resolver essas questões e trazer mais equilíbrio para você. É realmente algo muito exclusivo e será um momento único e especial de conexão entre nós. Se hoje você quiser marcar um horário comigo para eu fazer um envio de Reiki para você, não é possível, porque a minha agenda está fechada com clientes fixos e também com esses envios que eu faço a alguns dos meus alunos. Ou seja, realmente é uma oportunidade única. Vamos ao terceiro bônus? Então, quem se matricular no treinamento Descomplicando Reiki na segunda-feira vai receber como bônus um acesso direto a um canal de suporte comigo. É um atendimento que você vai ter comigo para eu tirar as suas dúvidas e para você compartilhar comigo todas as suas inseguranças. Você vai poder me mandar mensagem naquele momento que você mais precisar e eu vou estar aqui pronta para te ajudar. Nós vamos caminhar lado a lado mesmo. Eu ouço muito que depois da iniciação as pessoas são completamente abandonadas pelos seus mestres ou se sentem inseguros para mandar uma dúvida ou até para compartilhar suas conquistas das aplicações. Mas comigo é diferente. Eu faço questão de ter esse contato próximo com você. É caminhar lado a lado mesmo. Chega de desamparo. O próximo bônus é um curso incrível e que você vai amar. É o meu curso Terapeuta de Reiki, onde eu te mostro tudo o que você precisa saber para se tornar um terapeuta mesmo, para trabalhar com Reiki e prosperar com uma agenda cheia de clientes.
Você vai aprender como escolher o espaço que você vai atender, sem precisar investir nada no começo, afinal você está começando mesmo e não quer colocar a mão no bolso. Como que você faz o preço dos seus atendimentos, quanto que você vai cobrar pelas suas sessões mesmo, como que você vai captar clientes, como que você vai fidelizar clientes, como que você vai fazer uma transição de carreira caso hoje você esteja em outra profissão. Enfim, você vai aprender a lotar a sua agenda e a viver de Reiki. Nesse curso eu te mostro tudo mesmo para você trabalhar com Reiki e prosperar. Esse é um curso pago que tem o valor de R$ 997, mas as primeiras pessoas inscritas no meu treinamento Descomplicando Reiki na segunda-feira vão ganhar esse curso Terapeuta de Reiki de graça, como um presente mesmo. Mas olha só, os bônus são incríveis, mas eu preciso ser sincera. 3 desses bônus que eu acabei de te contar, que são o envio individual de Reiki com aquele relatório energético, o acesso para você tirar as dúvidas direto comigo e esse curso Terapeuta de Reiki, esses 3 bônus eu não consigo entregar para todas as pessoas que se matricularem no treinamento Descomplicando Reiki na segunda-feira. Por isso eu preciso que você seja muito rápida na hora de tomar sua decisão na segunda, se você quiser levar todos esses bônus para você, junto com o treinamento completo Descomplicando Reiki. Porque somente os primeiros inscritos mesmo é que vão ganhar todos esses bônus ao fazerem a matrícula no meu treinamento. Eu recomendo inclusive que você coloque aí agora um lembrete no celular para você ter mais chances de conseguir levar todos esses bônus, tá? Outra coisa importante, eu criei um grupo no WhatsApp de pré-inscrição para você que quer entrar nessa turma e quer se tornar minha aluna ou meu aluno dando esse novo passo. Nesse grupo de pré-inscrição que é no WhatsApp, você vai receber o link para fazer a sua inscrição 1 hora antes das outras pessoas. Para o público geral, eu vou abrir as inscrições para o treinamento às 7 horas da manhã na segunda-feira. Mas quem estiver nesse grupo VIP, eu vou abrir 1 hora antes das inscrições, ou seja, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, na segunda. Tendo assim você mais chances de fazer a sua inscrição com bastante calma para você garantir todos os bônus e garantir uma vaga no meu treinamento Descomplicando Reiki, que é com vagas muito concorridas. Para entrar nesse grupo de WhatsApp de pré-inscrição e receber o link para garantir a sua vaga antes das outras pessoas, é só clicar no botão verde que tem aqui embaixo. Mas atenção, esse grupo ele é diferente daquele outro grupo que já existe, tá? Então, se você quer receber o link para garantir a sua vaga no treinamento Descomplicando Reiki com calma e ter todos os bônus que eu comentei aqui, você precisa clicar nesse link no botão verde aqui embaixo para você entrar no grupo exclusivo de pré-inscrição. E eu ainda tenho uma coisa bem importante para te falar. Lá na segunda-feira, quem garantir a sua vaga vai ganhar um super desconto que eu preparei. Na verdade, esse treinamento ele teria o aumento do preço agora em janeiro, mas eu pedi com muito carinho para minha equipe para eles manterem o desconto para essa turma aqui. É uma condição muito especial e que eu não sei se vai acontecer na próxima turma que eu abrir. E na verdade eu não tenho previsão de quando será a nova turma desse treinamento. Então quem não aproveitar o desconto agora vai correr o risco de ficar sem esse desconto lá na frente. Então não perde essa chance porque realmente é um super desconto e ele é por tempo limitado. Na aula de segunda-feira eu vou te contar tudo. Eu quero formar a nova era de reikianas e reikianos que querem aplicar reiki em si, em primeiro lugar, que querem aplicar reiki nas pessoas que amam e também aqueles que desejarem serem terapeutas, trabalharem com reiki, levando para o mundo essa energia incrível e o melhor, de forma descomplicada, como o reiki verdadeiramente é. Você vai sair do zero e você vai ter na sua frente um passo a passo para você seguir em todas as suas aplicações, para você ter confiança em qualquer aplicação. E eu, Mestre Josi, estarei aí do seu lado para te ajudar. E o melhor de tudo isso é que você pode usar o nível de reiki que você tem hoje. Coloca um lembrete no seu celular e entra no grupo de WhatsApp de pré-inscrição,
para o treinamento Descomplicando Reiki, que segunda tem uma oportunidade exclusiva. O link para você entrar no grupo está aqui abaixo no botão verde. Então a gente se vê na segunda-feira na aula 4, que será o nosso encontro de encerramento, onde eu libero o link de inscrição para você se tornar minha aluna, para você se tornar meu aluno no treinamento Descomplicando Reiki. Enquanto isso, assiste aqui no final os vídeos de depoimento das minhas alunas do meu treinamento Descomplicando Reiki, que já tiveram transformações incríveis. Te vejo na segunda-feira. Gratidão! Oi, queridos, tudo bem? Eu sou a Mariana Alberdi, aluna do curso Descomplicando Reiki da Mestre Josi. Estou aqui hoje para falar rapidamente o meu relato, porque o Descomplicando Reiki realmente descomplica, ele desembaraça muitas situações na nossa cabeça. Eu sou reikiana de nível 3, venho nessa jornada do Reiki com dedicação, com alegria, com amor, fazendo autoaplicação direto e acabei encontrando o curso da Mestre Josi nessa tentativa de estar sempre aprendendo mais e buscando me aperfeiçoar, e não me sentia feliz com a minha profissão, não me sinto, que é de uma outra área, e de repente nasceu uma sementinha muito grande de eu fazer a transição de carreira, e o curso Descomplicando Reiki foi fundamental, foi... Mestre Josi, querida, eu te agradeço muito, que se alguém tiver dúvida a respeito de devo ou não fazer, não tenham, porque a didática que a mestre traz, a forma com que ela aborda diversos assuntos, crenças limitantes, enfim, aquilo tudo que embaralha um pouco a nossa visão, porque o Reiki é simples, é maravilhoso, é uma ferramenta incrível, e a Josi traz isso de forma maravilhosa no curso, abordando diversos assuntos, e para mim foi fundamental, porque nessa transição de carreira, o curso Descomplicando Reiki para mim teve um peso pontual, né? Foi aqui que eu decidi, agora eu vou mudar, e hoje eu já arrumei um espaço, já comprei a minha máquina, eu não posso mostrar para vocês aqui porque ela ainda está para chegar, e estou iniciando uma nova etapa da minha vida como terapeuta de Reiki. Obrigada, Mestre Josi, obrigada ao curso. Eu tinha muitas dúvidas em cima do Reiki, e eu fiz inclusive 2 vezes o nível 1, 2 vezes o nível 2, e tinha muitas dúvidas. Eu teria que fazer umas 5 a 10 vezes cada um para poder esclarecer todas as dúvidas que eu tinha. E o Descomplicando Reiki tira todas as dúvidas que a gente precisa, não falta nada. Então lá é como se fosse um sumário, né, de um livro que você vai lá, olha e pesquisa o que você precisa. E eu tive assim várias experiências depois do Descomplicando Reiki, que eu me senti insegura, limitada, incapaz, com muitas dúvidas, muitas questões. E aí eu tive inclusive uma experiência. Meu cunhado estava com dor nas costas e eu falei com ele assim: posso fazer uma técnica com você? Colocar as mãos nas suas costas para ver se te ajuda, alivia essa dor? Ele pode. E aí eu coloquei as mãos e fiz ali o Reiki, bem rápido. E não foi nem 5 minutos. Depois que eu terminei, ele falou: o que você fez? Você fez mágica? A dor sumiu. Não tô sentindo mais dor. Inclusive nesse dia ele dormiu muito melhor, e depois ele começou a me pedir todo mês para fazer o Reiki nele. E ele falou assim: eu quero que você cobre, né? Eu quero te pagar pela sessão. E aí era outra crença que eu tinha, de não cobrar, né? Que não podia cobrar. Ele passou a fazer todo mês comigo, ele ama, ele não fica sem. Eu passei a fazer em mim também, todos os dias, coisa que eu não fazia, que eu ficava esperando ter 10, 15, 20, 30 minutos. E hoje eu faço, nem que seja segundos eu faço. Então eu faço às vezes 1, 2, 3 minutos. Mesmo que seja 30 segundos, eu estou no trânsito dirigindo, eu estou me alimentando ou eu estou estudando, eu vou e faço. Eu faço no alimento, eu faço a técnica do chuveiro, e para mim foi assim, muito libertador, porque eu me sinto mais segura, mais capaz e mais preparada. Qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá no curso e tiro. Hoje, inclusive, eu faço na minha filha todas as noites antes de dormir. Quando eu não faço, ela me pede, ela sente falta já. E na mesma hora que eu faço, ela dorme. Nem que seja 3 minutinhos, eu uso o Reiki todas as noites nela. E virou uma ferramenta para mim, assim, diária, né? A gente tem o Reiki, que é uma energia inteligente e maravilhosa, e a gente não pode perder, né? Deixar de fazer por insegurança. Vale muito a pena fazer o curso da Josi,
que vai te esclarecer, te aliviar o coração e tirar todas as suas dúvidas. Olá, sou Maria Augusta Marques e vivo em Portugal. Gostaria de deixar o meu depoimento sobre o Reiki e a grande mestre Josi. E então, logo que tive a oportunidade, inscrevi-me. Fiz a minha iniciação e estava toda empenhada em que realmente era agora a minha vez de aplicar Reiki. Acontece que foi um curso muito teórico, muito pouca prática. Senti-me sem ajuda, sem apoio. Comprei livros, li bastante, mas era mais do mesmo. Era muita teoria e pouca prática. Estava a desistir quando, no meio do meu caminho, quem aparece é o mestre Josi. Assisti a algumas aulas e fiquei fascinada. As aulas eram tão esclarecedoras, tão bem elaboradas, que eu realmente não tinha dúvidas. Era mesmo isso que eu tinha que fazer. Era ir mais longe, praticar, seguir os conselhos que ela dava, e foi assim que eu me inscrevi, portanto, no curso Descomplicando o Reiki. Estou a adorar. As aulas não oferecem quaisquer dúvidas, porque é tudo tão clarinho, tão bem exposto, que realmente me sinto que estou no caminho certo. Aliás, já comecei a aplicar Reiki em mim, aplicar na minha família, nos meus animais de estimação e até nas plantas. E vi resultados muito satisfatórios. As minhas gatinhas deixaram de comer e apenas com uma aplicação elas voltaram a ter um apetite voraz, é mesmo um apetite voraz. E noutras coisas, em cortes que na cozinha sempre se fazem, e aconteceu, eu depois apliquei e o corte foi muito rápido. Eu contei na família porque realmente eu estava tão admirada pelo que tinha acontecido que eu tinha que contar. De maneira que estou encantada com este curso. Acho que este curso me está a ajudar muito. E tudo isto graças à mestre Josi, que é impecável. É muito minuciosa nas aulas que dá, nós percebemos perfeitamente, e depois já a parte prática, que é fantástica. Logo nas primeiras aulas eu comecei a sentir energia dentro de mim. Isso foi tão bom, eu senti-me tão entusiasmada e continuo a estar entusiasmada. E vou continuar, que eu acho que é este o meu caminho, é por aqui que eu tenho que seguir. Se eu tivesse de aconselhar alguém um curso, seria este. A Josi é uma pessoa espetacular. O modo como ela expõe as coisas, depois a prática, parece tudo tão simples, e realmente é simples. Eu tinha inúmeros tabus com Reiki. Então eu fiz a minha iniciação em 2017, mas eu não fazia Reiki para ninguém e raramente fazia para mim. No início eu fazia, depois eu não fazia, e eu não sei explicar porquê. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia, e achei que isso não funcionava. Fiz o nível 2, achei que ia melhorar, continuei com os mesmos bloqueios. Bom, quando eu conheci a Josi, comecei a ver o que ela dizia, a mim fazia algum sentido, mas eu tinha mesmo receios. Fiz a semana Descomplicando o Reiki e tive o desejo de fazer o curso, mas um pezinho atrás, um pezinho na frente, outro pezinho atrás. Mesmo assim, matriculei e me pensei, bom, se não der certo eu peço meu dinheiro de volta, porque tem essa garantia. E lá fui eu. E logo de início já foi muito bom, e eu disse, não vou pedir meu dinheiro de volta, eu vou fazer o curso. E tem sido, porque eu ainda não terminei, tem sido uma experiência ótima. O curso realmente, para mim, quebrou todos os meus tabus. E eram muitos tabus. Muitos. Quebrou todos os meus tabus. Hoje eu faço autoaplicação diária, que eu não fazia. Eu aplico técnicas em mim quando eu não estou bem, por algum motivo. A minha intuição está muito aflorada, e isso ajuda muito para mim e para os meus clientes. Sim, hoje eu tenho clientes de Reiki, eu não tinha, porque eu nunca tinha divulgado. E hoje eu tenho clientes de Reiki e os feedbacks são muito bons. Eu fico muito gratificada a cada resposta que eu tenho, a cada agradecimento por estar melhor. Aplico as técnicas que eu aprendo no curso. Quando eu tenho alguma dúvida, eu volto lá numa aula, estudo bem direitinho. E para mim o mais importante
é que descomplicou o reiki e acabou com todos os meus medos e tabus. Agora eu sei que eu posso fazer reiki a hora que eu quiser. Agora eu sei que mesmo que eu esteja com dor de cabeça, isso não vai influenciar a energia. Eu sei que eu não preciso estar vestindo branco para aplicar reiki. Eu sei tantas coisas, o uso dos símbolos, enfim, mudou muito a minha vida, melhorou muito a minha vida, e eu tenho aplicado isso com as pessoas e tem sido uma experiência muito gratificante. Então eu só posso recomendar, eu recomendo a todos os meus amigos, todos os reikianos que eu conheço que têm seus tabus, eu digo, faça o Descomplicando o Reiki, você não vai se arrepender. E recomendo a qualquer pessoa que me perguntar, porque realmente é uma formação que fica para a vida, que ajuda muito para que a gente consiga sair de uma bolha de tabus e passar a energia para o mundo. Como diz a Josi, eu adoro essa frase, o mundo precisa de reiki. E é tão bom, eu sinto tanta paz quando eu faço para mim, quando eu faço para as outras pessoas, que eu só posso dizer muito obrigada.